Bom, estamos começando. Tudo bem. Muito bem. Legal, Pedro. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Legal, Você, Carlos, está me ouvindo? perfeitamente. Avisos. Posso dar alguns avisos? Por favor. Então, vamos lá. O primeiro aviso é justamente esse, não é? Estávamos conversando antes. Estou num local provisório, tenho um apartamento que é onde eu moro sozinho, né? E esse apartamento tem um estúdio, realmente um estúdio profissional, mas ele está em reformas, obras que começam, mas a gente nunca sabe quando terminam. Tá? Sei. Vamos ver se depois da Semana Santa eu já faço de lá. E aí a gente vai ter mais recursos, inclusive aqui pelo Skype, pela gravação. Tá. É uma reforma para melhor conversarmos. Atendê-los. Atendê-los. Eu falei isso brincando. Não, mas acaba sendo uma coisa assim. Não sei se tem essa coisa de você se sentir mais à vontade. Eu sei como é que é isso. Vamos lá. É lá que os livros ficam. Isso. Tem todo. Entendi. Muito bem, vamos começar. Vamos dar uns avisos assim rapidinhos. Sim. Primeiro, o Robert Sapolsky, né, ele lançou um livro, que é o tema hoje da nossa gravação, em que ele tem um trecho do livro, ou o título do livro, lançado em 2017, antes da pandemia, Somos a soma do que não podemos controlar. Né? Num segundo momento, tem um casal que é sócio de uma livraria virtual brasileira, que faz um bate-papo com ele, com a tradutora brasileira do Oscar. Então fica muito legal, porque ele responde em inglês, mas o casal de sócios da livraria fala em português e a gente ouve em português. A tradução é em tempo real e de altíssima qualidade, né? Aliás, a gente vai deixar o link desse vídeo para o pessoal se inteirar, né, dessa descoberta. O vídeo da entrevista, então, com o Sapolsky. Isso. Vai ficar, inclusive, quando eu fizer amanhã a divulgação da nossa gravação de hoje, ele vai postado junto, para quem quiser. Eu acho que é o tema mais complicado. Me chamou muita atenção a quantidade de nomeações, né, do Sapolsky. Tá? Então, ele é primatologista, ele é neurobiologista, ele é neurocientista, enfim. E aí veio a primeira sacação, para que a gente pode colocar aqui, por um princípio de simplicidade, de elegância, ele é, na verdade, um etologista. E o que é a etologia? A etologia é a parte da ciência que estuda o comportamento dos animais, incluindo os seres humanos, através da análise dos movimentos executados cotidianamente por determinado grupo, é possível identificar os ritos de submissão, insubordinação, acasalamento, dominância, liderança e etc. Lacan dialogou com a etologia. Importante essa referência. Vamos lá. A psicologia clínica também dialoga, de certa maneira, com a etologia. E na área da psiquiatria, evidentemente, também a neurociência e essas nomeações variadas do Sapolsky também fundamentam o desenvolvimento de fármacos. Fizemos aí a primeira articulação com
semelhanças e diferenças entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Inclusive, alguns embasamentos, né, da tese do Sapolsky dialogam um pouco com o behaviorismo radical, que é o que vamos dizer assim, o estudante de psicologia tem mais afinidade, né? Ele vai se deparar com essa questão, com esse impasse em relação ao livre-arbítrio, impasse ou problema filosófico, chame do que for, porque, por exemplo, né, nas teorias do behaviorismo radical, há uma crítica radical de todo tipo de mentalismo, em que o livre-arbítrio seria, vamos dizer assim, uma dessas funções, uma dessas possibilidades da mente, né? Como os behavioristas não acreditam em mente, os behavioristas eles não acreditam em mente, e também os apóstolos parecem indicar. Eu não vou entrar ainda no assunto, deixa o Pedro introduzir um pouco mais. Eu estou avançando muito. Não, continua, tá bom. Vamos fazer ponta solta hoje mesmo? Vamos. É porque eu acho que dá mais de uma gravação. Vamos lá. Então, eu lembro da minha época de estudante que havia debates acaloradíssimos, né, na faculdade. Eu não sei se o Pedro também passou por essa experiência, porque, assim, muitas críticas, eu já era um certo, não digo partidário, mas eu tinha uma inclinação, uma afinidade com a psicanálise, né? E o pessoal do behaviorismo radical dizia que havia muito mentalismo na teoria freudiana, né? E que uma das consequências, né, do mentalismo é acreditar no livre-arbítrio. É muito interessante porque, para a nossa cultura, o livre-arbítrio ele tem ela é praticamente base, né, do nosso senso de moralidade, de certo e errado, né, escolha entre o bem e o mal. Então, assim, isso gera muito acaloramento nas discussões por conta disso. O contexto cultural americano, que é o do Sapolsky, o Pedro, por exemplo, você sabe disso, tem teorias, né, jurídicas americanas, se eu não me engano, o direito funcionalista, ele lida muito bem com, assim, a desconsideração das intenções. Quer dizer, por que existem leis e por que existem decisões de cerceamento de liberdade caso haja infração dessas leis? Os funcionalistas vão dizer, olha, essas leis fazem a sociedade funcionar. A questão não é se elas são moralmente certas, moralmente erradas, se elas são serviço do bem, do mal, elas são funcionais. E porque elas funcionam, a não ser que alguém crie algum sistema que funcione melhor, como não há, aplica esse cerceamento para manter a funcionalidade do sistema jurídico, da sociedade civil. Então, os americanos eles conseguem criar narrativas, né, que deixam isso em suspenso. As questões de bem e mal, as questões metafísicas. O Sapolsky ele é contraditório, né? Porque assim ele tem um momento em que ele diz que o sistema ele tem um colega na Harvard Law School, né? E deixa da aula. Então ele entra para os estudantes de direito e diz assim: o que vocês estão fazendo aqui? Desistam, abandonem a faculdade. Ele fala isso. Ele fala: abandone a faculdade, porque o que vocês estão fazendo daqui a 500 anos, tá? Não vai servir para nada. Vai ser olhada como uma inquisição olhada. Porque, justamente, como não há livre-arbítrio, tá? Ele é paradoxal, mas, por um lado, ele diz, olha, como não há livre-arbítrio, como é que nós podemos punir alguém se o teu comportamento é resultado, não é, da genética, das sinapses, dos hormônios, enfim, da neurobiologia como um todo, tá? Por outro lado, ele vai dizer, ora, imagina
Imagina uma sociedade sem sem esse aparato jurídico. esse aparato jurídico, como é que seria? Agora, tem uma discussão aqui no Brasil e no mundo que é a seguinte: quando você está julgando, principalmente no sistema penal, mas como um todo, tá? Você está julgando a pessoa, você está julgando o ato? Pô, é uma excelente pergunta. Eu assisti um seriado na Netflix que se chama 13 Minutos, né? Que fala um pouco do julgamento do Georg Senner, que foi alguém que tentou assassinar o Hitler, né, num atentado. Uhum. E é interessante porque no julgamento ele é obrigado a confessar que porque a convicção dele estava errada, o plano só poderia dar errado. É uma coisa um pouco delirante, né? Mas a ideia aqui é que, no caso do direito penal nazista, a consequência do ato anula ou dá o tom retroativamente da intenção. Quer dizer, porque deu errado, a intenção estava errada. Se ele tivesse conseguido matar o Hitler, então ele não seria criminoso porque a intenção dele estaria certa. Quer dizer, é a consequência do ato que que determina, no caso desse direito delirante que os nazistas criaram, né? Uhum. É a consequência. Não há, vamos dizer assim, esta análise, o que os jesuítas, né, criaram, que é a chamada casuística. Quando você analisa as circunstâncias, os contextos que levam a pessoa a fazer tal coisa. Quer dizer, não é um legalismo puro. Mas ele tem, por exemplo, no caso das circunstâncias, do direito penal brasileiro, nós temos as circunstâncias que são agravantes da pena ou que são atenuantes da pena. Mas a discussão permanece. Quer dizer, a maioria hoje entende. Eu, às vezes, discordo, às vezes concordo. O que se julga, né, é o comportamento. Então, por exemplo, assim, olha, matar alguém. Pena de reclusão se eu não me engano, de 6, 8 a 30 anos, que é a pena máxima brasileira, e é o crime brasileiro considerado mais grave. Em vários países. Tá? Em vários países, não só aqui. Né? Então, o que vai estar sendo julgado ali, não é? Não é digamos assim, a intenção. É complicado falar sobre isso, é paradoxal falar sobre isso. Mas sim o resultado. Houve resultado morte? Houve, ou seja, o comportamento exatamente. Mas veja, se não se consumar, pune-se a tentativa. Pune-se. No caso do homicídio, sim. No caso, que a gente tem que fazer também uma outra distinção, que é entre o que é o crime formal e o crime material. O crime formal é aquele crime que se aperfeiçoa e se consuma com a mera independente do resultado. Por exemplo, os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, são crimes formais. Tá? O crime material, não. Por exemplo, é o roubo. Eu fui lá e efetivamente subtraí, não é, toda a aparelhagem eletroeletrônica na casa do Carlos Benjo. Tá? Ou seja, o comportamento é que está sendo julgado. O resultado está sendo julgado. Agora, a pessoa está sendo julgada, essa seria a discussão que o Sapolsky tenta plantar quando ele vai falar do livre-arbítrio. Tá? Veja, é interessante, porque para o Sapolsky, uma pessoa ela é a soma, o conjunto de um aparato biológico. Mas nós temos um equivalente na psicanálise. Sabe quem? Jacques Alain Miller. O Jacques Alain Miller tem um livro, né,
biologia lacaniana, tá? Em que ele, explícita ou implicitamente, ele vai pegar elementos da etologia ou da biologia, tá? Para sustentar principalmente o conceito de gozo. Tudo bem, mas ainda que ele encontre uma equivalência entre esses conceitos na etologia e na psicanálise, eu já antevejo que assim, o gozo humano ele assume formas muito, muito mais variadas Do que dos primatas, outros primatas. É. E é o que o Sapolsky também vai dizer, olha, o que distingue o ser humano dos demais primatas é que o ser humano tem comportamentos, não é? Que surpreendem tudo que a gente sabe até hoje sobre os demais primatas. O Homo sapiens é uma surpresa constante. Só para quem está assistindo, assim, um conceito de gozo que não transborde demais, né, a discussão, é de que o gozo seria uma espécie de tendência de um sistema a sempre continuar funcionando da mesma forma. É uma coisa interessante isso. Quando você monta um sistema ou você organiza uma rotina, no começo, quando você está tentando entrar nela, é difícil. Mas depois, quando ela começa a funcionar, é difícil sair dela. Existe uma espécie de uma força invisível que te empurra para continuar naquela mesma rotina depois que você alcança ela, né? Isso seria uma definição boa de gozo, porque quem vive o cotidiano entende o que eu estou falando, mas é claro que para a psicanálise a gente está falando de um gozo inconsciente, quer dizer, a consciência não percebe de uma certa tendência a se manter numa repetição, mas tudo bem, deu para clarear uma pequena introdução. Eu peguei esse conceito do livro Da Palavra ao Gesto do Analista, que eu estava lendo agora há pouco, por isso que me veio na cabeça, mas continua, Pedrão. Eu acho que basicamente é isso, quer dizer, assim, então, a gente tem, eu estou sempre tentando articular, né, essa frase dele, somos a soma do que não podemos controlar. Né? Então, repara, como você acabou de falar do gozo. Vamos pegar os 4 conceitos, né, fundamentais da psicanálise. Quer dizer, nós podemos controlar o inconsciente? Nós podemos controlar a repetição? Nós podemos controlar a pulsão? Nós podemos controlar inconsciente, transferência. Pulsão, inconsciente, repetição. Tá? É que assim, controlar é talvez um objetivo bastante obsessivo, né? Um sistema obsessivo de pensamento diria que é. Como a gente está lidando com o inconsciente, a gente de antemão sabe que não. Mas é evidente que se você estuda o inconsciente, estuda a manejo de transferência, você tem mais recursos para manejá-la, para fazer algum manejo, alguma intervenção, alguma pontuação, alguma interpretação. Do ponto de vista do analista. Do ponto de vista do analisante, né, tem manejo. Aí é o problema da autoanálise, né? Quer dizer, seria possível... Quer dizer, quem foi o único psicanalista que não foi analisado por ninguém? Porque até mesmo Freud, eu já me fiz essa pergunta, às vezes o Freud, ele, com Breuer, se eu não me engano, ou com Charcot... O Fliess, o Charcot, acho que o Fliess. Ele pedia para... Vou fazer umas associações aqui de palavras, você... mas veja, né, é uma coisa meio precária também, porque o Charcot não... Embora subisse, o Fliess subisse uma posição de analista, eles eram colegas na prática, né?
Então, assim, essa autoanálise do Freud que ele usava o Fleiss era uma coisa bem precária, bem precária. Mas e a análise do Lacan também? Quer dizer, o Lacan passou, repara, ele passou 6 anos, obrigado pela IPA, com Lowenstein, não é? Que era amigo dele também, aí fez, acho que 6 anos de análise, e o Lowenstein escreve uma carta para o Lacan, enfim, dizendo, olha, sei que tu me enganou esses 6 anos. Né? Muito bem observado, muito bem observado. Talvez o Lacan seja aquele que ele se colocava nos seminários como na posição de analisando. De analisando. Para sustentar seminário, tem que se estar muito bem. Quer dizer, nunca se está muito bem na condição de analisando, né? Nunca se está muito confortável, mas é o que se tenta sustentar. Um seminário é como, de alguma maneira, sustentar uma análise do ponto de vista do analisando. Bom, por que a gente está falando isso mesmo? Ah, sim, nós estávamos falando isso porque da mesma maneira que o Sapolsky acredita e defende a tese dele de que não existe livre-arbítrio, nós encontramos na psicanálise a ideia de que não é possível uma autoanálise. O equivalente psicanalítico da tese do Sapolsky seria... Não existe o equivalente absoluto, porque são duas teorias com epistemes diferentes. A gente está propondo aqui essa equivalência. Quer dizer, não há a autoanálise possível. E, paradoxalmente, para o Sapolsky também, ele não consegue pensar, por um lado, não é? Uma sociedade que não haja, digamos assim, o conceito de livre-arbítrio. Uma coisa que ele defende na academia, percebe? A outra coisa são os paradoxos da fala dele ao longo do programa em português, né? Ele responde. O problema, acho que é o que falta para o Sapolsky é uma teoria do sujeito de denunciação de sua própria teoria. Porque toda a argumentação que vai gerar a tese de que não existe livre-arbítrio é a seguinte pergunta: como você se tornou o tipo de pessoa que tende a ter esse tipo de intenção ou a tomar esse tipo de decisão? E a resposta vão ser cadeias de causas biológicas, que para eles são neurônios. Então, assim, para o Sapolsky, tudo que você faz vai haver um correspondente no passado, uma cadeia neuronal, que é basicamente assim, soma as experiências de aprendizagens, de crenças, e o resultado disso é a pessoa que você é hoje. Bom, muito bem. Como você hoje não pode mudar esse passado biológico, você está sempre sendo determinado por isso. Agora, tem que considerar também, né, Carlos, que o determinismo, darwinismo, determinismo, ele foi um movimento cultural, na qual, inclusive, Freud embarcou. Sim, e boa parte da cultura norte-americana. Também. Né? O Freud, quando levou a peste para os Estados Unidos, levou também o determinismo, que já existia lá, com o darwinismo. Agora, a questão toda é a seguinte. Se existe na nossa cultura o conceito de livre-arbítrio, seja através do direito, seja através da religião, da moralidade, haveria uma tendência de causas biológicas para não se questionar a existência do livre-arbítrio. O paradoxo interessante é que quando o Sapolsky é o único que questiona ou existe livre-arbítrio, ele está, de alguma maneira, indo contra as tendências da sociedade. E não há paradoxalmente um tipo estranho de livre-arbítrio que questiona o livre-arbítrio. Quer dizer, aí a gente precisaria, para consistentemente, talvez diferenciar o livre-arbítrio do senso comum para alguma definição mais específica, mais especial
Seria aquilo, então, que permitiria uma autoanálise? Ou é aquilo que acontece em uma análise quando ela é eficaz em desfazer o gozo? Porque, no fundo, é disso que a gente está falando. É dizer assim, que tudo que você vai fazer daqui para frente está determinado por cadeias de pensamento que começaram no passado, é gozo. O nome disso é gozo. E mais que isso, é aquele velho debate. Para ele, a natureza humana é sempre a mesma. Porque você será sempre determinado. O que já é um paradoxo em si, né? A afirmação dele. E para nós, no campo psi, não. A natureza humana ela muda em função, não é? Da cultura, ela muda em função dos discursos, ela muda em função das figuras do grande outro. Ela Sim, muda em função de uma série de coisas. Eu não conheço um rato da caixa de Skinner que criou e inventou uma religião que diz assim, olha, no futuro haverá um tempo em que toda vez que pressionarmos a barra, cairá ação. Porque a caixa atual, às vezes pressiona a barra, cai ração, às vezes não cai nada e às vezes dá choque. Os três, os operadores, um dos três básicos, é reforço positivo, o reforço negativo e o não acontecer nada depende. Se não acontecer nada numa cadeia de sempre veio comida, agora não está acontecendo nada, esse acontecer nada é um reforço negativo. Se é uma sequência de estava dando choque e agora não acontece nada, então isso é um reforço positivo. Tá? Muito bem, eu não vejo o rato falando, o rato que conviveu nessa caixa de Skinner falando, olha, vai virar um tempo, toda vez que pressionarmos a barra, cairá só ração. Eu gostei muito do seu paralelo com a religião. Sim, porque, veja, se existisse uma caixa de Skinner em que toda vez que o rato pressionasse a barra, caísse comida, a gente teria um rato coitado, psicótico. Ele só saberia fazer isso para pressionar a barra. Então ele não iria explorar as outras possibilidades da caixa. Agora, por outro lado, você tem golfinhos, por exemplo, hoje, a gente sabe que tem, na etologia, a gente sabe que tem golfinhos e outros primatas, chimpanzés, bonobos, que conseguem fazer aquilo que Lacan chamava do reconhecimento da imagem no espelho. Olha só que interessante. Ele consegue se olhar, ele consegue se ver, ele consegue repetir o movimento. Viu? Ele não consegue, a linguagem falta ele, a linguagem humana. Ele não fica com saudade da época que ele era um golfinho jovem. Não. Isso é. A gente acha que não. Porra. Que ele não falou também, né? Não tem como. Tá entendendo? Então, veja, a questão, né, que eu estou dizendo assim, você brincou que fez um paralelo com a religião, porque existe esse elemento de, assim, uma visão, um horizonte de realização messiânica em que você coloca tudo de bom ou a supressão de todas as faltas, mas, veja, não é literal, tá? É uma maneira de dizer que tudo vai ser bom em algum dia no futuro. E se tudo bom é aquilo que a gente entende hoje. Quer dizer, agora, não quer dizer que literalmente estou agora falando do ponto de vista teológico das religiões, né? Não quer dizer que vamos dizer assim, essa realização messiânica corresponda a uma ideia de felicidade que a gente possa ter, vamos dizer, no momento presente. Mas a religião se utiliza de metáforas. Por exemplo, a religião se acredita que o céu é um lugar que tem muitas virgens, etc. Quer dizer, há uma discussão se é literalmente muitas vezes ou se dizer que tem muitas, é uma metáfora para se referir a algo muito bom, mas que também não se sabe o que é. Você está entendendo? Então, assim, essa maneira de usar a linguagem, né, que você se descola da literalidade, da materialidade e coloca num horizonte além,
É o homem que faz. Eu não conheço golfinho, chimpanzé, rato que faz isso. Se você conhecer um, me mostra. Vou adorar conhecer. Porque também vai precisar de psicanálise. Mas diga. Vale, Pedro. Ele uma outra coisa que me chamou a atenção é quando ele foi falar da ocitocina, tá? Então, a ocitocina, hoje em dia, as mães colocam no nariz, tá? Porque é aquele neurotransmissor, aquele hormônio, aquele neurotransmissor da tranquilidade, da paz, da maternagem, tá? E a menina faz a pergunta para ele, dizendo, olha, no teu livro você questiona a ocitocina. Tá. E ele diz o seguinte, questiona pelo seguinte, a gente fez os achados aqui, fizemos umas pesquisas, e descobrimos o seguinte, a gente injetou ocitocina num grupo de pessoas, tá? E, bom, mostramos um rosto de uma pessoa conhecida, por exemplo, Carlos, eu e você, tá? Ok? Eu estou com ocitocina e o Sapolsky me pergunta, você tem vontade de matar o Carlos? Você mataria o Carlos? Não. Não, eu não. Agora, você mataria o Mohamed, que é muçulmano? E aí ele responde. Mataria. Então, Mataria. peraí. Então tem um elemento que não é só o hormônio que, vamos dizer, predispõe alguém a matar outra pessoa. É isso que você está dizendo. Ele tá dizendo o seguinte, que a ocitocina, que é considerada como um hormônio, que podia colocar na água encanada para todo mundo ter uma vida melhor. Né? Já discutiram isso. Acho que em São Paulo, se eu não me engano. Depois eu vou contar a história. Então, a ideia é essa, era colocar realmente, né? Vamos ter um mundo melhor. Então ele disse, não é assim não. É para a tua patota, para a tua turma. Para que você tenha algum tipo de laço. Porque para quem você não tem laço, a ocitocina funciona ao contrário. Ela, para defender o Carlos, que eu para defender amo, o que eu tenho, eu vou atacar eu quem eu mato. odeio. Isso. É. O lado. Estamos aqui falando do lado negro da ocitocina. Olha só que interessante. Quer dizer, e isso existe. Quer dizer. Por quê? Porque o que está no final das contas fazendo com que você odeie quem odeia o Carlos e etc. São Para ele, é o teu contexto cultural. Olha o paradoxo de novo acontecendo. Para ele é o contexto cultural que dá. Sim, mas ele vai dizer o quê? Que o contexto cultural é interpretado ou internalizado em neurônios também? Ele diz outra também interessante. Antidepressivos. A menina faz uma pergunta muito interessante sobre antidepressivos. E ele dizendo o seguinte, ela pergunta, diante da diversidade de etologistas, ou de neurobiologistas, ou de, enfim, não importa, lá as nomeações dele, tá? Muda a maneira, fica mais rica a maneira de se interpretar um determinado achado científico? Ele disse, fica. Vou te dar um exemplo. Tá? Antigamente, nós tínhamos como premissa básica que antidepressivos em mulheres tinham que ser em doses muito baixas e tinha que se tomar muito cuidado na prescrição de antidepressivos para mulheres. Ok? Muito bem. Naquela época, tá, os pesquisadores eram homens. Quando entram em campo pesquisadores que são mulheres, tá, elas dão uma outra interpretação. Elas dizem o seguinte, não é a mulher que é hipersensível, é o homem que
pouco sensível ao antidepressivo. Então, na verdade, o que tem que fazer é aumentar mesmo a dose do homem. Bom, se essas coisas continuarem nessa guerra, coitado, bom, o homem vai ter que tomar muito. Mas, assim, muito legal esse exemplo, porque é uma outra, é um outro campo de aplicação da psicanálise. Quer dizer, o inconsciente do pesquisador influencia no tipo de pergunta e da maneira como ele vai investigar e vai contaminar a resposta, né? Quer dizer, havia com certeza, um machismo por parte, né, dos pesquisadores, né? É que você chamaria de viés de seleção. Viés de seleção, tá aí. Tá aí. Quer dizer, bom, então, bom, não está claro o que é cultura pro Sapolsky, ou agora, depois desse exemplo, fica um pouco mais claro. Ele acredita em algum tipo de cultura que... Vai, vamos lá. O que você pensa disso? Eu acho que o mais interessante da gente estar falando dele hoje, tá? É porque ele é uma pessoa que, primeiro, extremamente espontânea. Tá. Segundo, parece que ele assume os paradoxos dele, as contradições, entendeu? As mudanças, né? Como ele era aos 21. Ele fala uma coisa muito interessante também sobre a percepção de pobreza. Eu e você já conversamos sobre isso com o Cláudio Damião, lembra? Diga. Então ele diz o seguinte, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são dois países que têm uma grande desigualdade social, ok? É verdade, é verdade. Ok. Mas o que torna as pessoas doentes não é necessariamente a desigualdade social. É colocar esse pobre, tá? Esse pobre, num ambiente em que ele esteja cercado de riqueza. É a percepção da sensação de pobreza que o adoece, que o faz sofrer, Que vai mobilizar alguma resposta... Eu diria o contrário também. O rico também produz sintoma quando exposto à diferença radical de classe, e muitas vezes são produções autoculpabilizantes, ou então perversas, né? Não, é assim, ele é pobre porque a culpa é dele, porque né? Vamos lá. A diferença, quer dizer, não é a diferença em si, mas o efeito dela vai expor uma lacuna de castração. Bom, daí a gente já entende que veja, o que me vem na cabeça agora é o seguinte: foi se eu não me engano, o Buda, ele era um príncipe, ele era um nobre, e a nobreza do país dele, se eu não me engano, era o Tibete, se eu não me engano. Isso. Eles viviam num palácio cheio de opulência, de riqueza, que não tinha nenhum contato, as pessoas dentro do palácio não tinham o menor contato com a sociedade fora da nobreza. Não se sabia o que era o mundo fora do palácio, né? Em algum momento ele opta por negar tudo aquilo e querer saber o que era. E aí ele tem um choque, ele não entende porque as pessoas estão sofrendo, não entende porque tem gente passando fome, ele tenta ser bom, mas ele ao despertar dele, né? E ele não volta para o palácio, porque também foi avisado que ele não poderia, se ele saísse de lá, ele não teria como voltar.
Bom, por que eu estou falando isso? Tem mais uma deles, já que você falou do Buda. Vamos lá. Parábolas búdicas. Nós temos um neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro, não é isso? Aham. Muito bem. E o Siddhartha Ribeiro faz uma pergunta para ele, tá? Sobre o patriarcado. Patriarcado em relação à neurobiologia, coisas dessa ordem. E ele não responde a pergunta. Ele diz, peraí, Siddhartha? Buda? Olha que nome bonito que você tem. Parabéns a teus pais, parabéns à tua família. Quer dizer, ele escapa da pergunta fazendo uma brincadeira, uma ironia com um neurocientista brasileiro. Quer dizer, ele é um paradoxo ambulante, vamos dizer assim, nas suas intervenções, né? Não sei se ficou ofensivo, né, para o nosso neurocientista brasileiro, não pareceu ofensivo no momento, mas essa coisa, por exemplo, do patriarcado também, né? Quando, na verdade, Carlos, me parece que a questão depende da perspectiva que você veja, né? Na psicanálise, na psiquiatria, na psicologia, né? Na neurobiologia. Na neurobiologia, o patriarcado é determinado biologicamente. Tá? Embora ele diga que, em certos momentos, você tem... Ele diz o seguinte, o ser humano está entre o chimpanzé, tá? que é uma sociedade que é monogâmica, tá? e que há uma certa, digamos, uma certa harmonia entre o macho e a fêmea, e o bonobo, tá? Que é uma sociedade em que o macho ele efetivamente domina, tem papel de dominância, né? E a fêmea apenas se submete, do ponto de vista da neurobiologia dele lá. Agora, como é que articula isso com o que a gente está falando aqui, né, em relação a... Eu só vejo o caminho da etologia mesmo. Veja, Lacan vai trabalhar bastante. o chimpanzé, o bonobo, ele não consegue negar as suas coordenadas sociais e culturais de chimpanzé. Não tem um Buda chimpanzé. Não tem um chimpanzé Sapolsky que nada contra a corrente, dizendo, olha, isso aqui que estrutura a sociedade, que é o conceito de livre-arbítrio, não existe. Então, me parece que, assim, pensando na reformulação do conceito de livre-arbítrio, ele seria algo extremamente desconfortável, porque ele implicaria em uma consciência, ou seja, uma estruturação, uma organização lógica capaz de fazer uma engenharia reversa que vai negando e questionando todos os costumes, normas. E ele termina dizendo o seguinte, que o homem é justamente esse que sai da esfera do bonobo do chimpanzé. O homem seria, digamos assim, o ser humano, né? O Homo sapiens, seria justamente esse que surpreende. Haverão múltiplos, né? Inúmeros, incontáveis, ímpares seres humanos, e a cada caso, vai assumir uma posição. Sim, porque a cultura, a sociedade dos chimpanzés e dos bonobos é pautada por uma linguagem fixada pelo imaginário que não se transforma. Então, o período cio é sempre uma época do ano, o macho mais forte sempre exala um cheiro, e não se questiona isso, vive-se e morre-se disso. A passo que a linguagem de interação humana, o Pedro, ela, num primeiro momento, ela
faz referência aos objetos do mundo. A gente fala do livro olhando para um livro, a gente fala de uma pessoa olhando para uma pessoa, a gente aprende a palavra girafa com uma fotografia de uma girafa do lado. Em algum momento, há uma quebra dessa, assim, esse significado do objeto e as próprias palavras passam a ser objeto das palavras. Quando você começa a estudar... Existe uma quebra entre a referência, Isso. a palavra, e o referente, que é o objeto. E a própria palavra passa a ser referente também. Pode estudar palavras. É o significante. Quando você está nesse nível, você está livro, você não pensa num objeto material. Você pensa, mas de onde surgiu isso? Qual a filologia dessa palavra? Fazendo estudo dos usos da palavra ali ao longo dos séculos, e por aí vai. Ou o que é um livro do inconsciente de alguém que se aparece num sonho e tudo mais. E aí é que as coisas ficam interessantes, porque, por um lado, a palavra perde um referente fixado pela materialidade, né? Então ela entra em crise. Mas essa crise também permite que a palavra ganhe novos usos criativos, poéticos e tudo mais. Como articular agora? Como que eu articulo isso com o Sapolsky? Eu acho que dele, por hoje, assim, a gente deu assim um pequeno resumo do que é o pensamento dele, né? Deixa eu ver se tem alguma outra interessante que eu me lembro de cabeça, né? Enquanto você vê, o Sapolsky é o seguinte: você toma a ideia o conceito de livre-arbítrio procurando um referente da materialidade. Isso. Você não vai encontrar nunca isso. Nunca. Você vai ficar anos. E vai ser ótimo que você não encontre, porque você sempre vai gerar e ser esse provocador. Além de professor e pesquisador universitário, ele é um homem que participa do debate público e faz dessa polêmica um convite para se estudar a obra dele. Isso é absolutamente admirável. Então, agora, quando o nosso Sapolsky, esse que a gente está falando aqui, entender que não há referente para o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é um curto-circuito entre o referente e o referencial, é isso, né? Referente e referencial. É o referente e a referência, né? Que é a palavra, e o referente, que é o objeto. Quando ele entende que o livre-arbítrio surge do curto-circuito entre a referência e o referente, e que esse curto-circuito, ele assim, onde que ele acontece? Bom, para ele, outra dele, então, tá, vamos lá, lembrei de outra. Beleza, vamos lá. Perguntaram a ele o seguinte: por que você, aos 21 anos, saiu dos Estados Unidos e foi para o Quênia, na África? Tá? Aí ele disse o seguinte: porque o meu córtex, né, córtex pré-frontal, tá, a gente sabe que só é formado mesmo, e é verdade, isso é um consenso científico, sim. Tá, a partir dos 25 anos. Sim. Então aos 21, eu fui para o Quênia porque eu era ainda, assim, um adolescente jovem adulto. Pô, mas, cara, e aí quantos adolescentes brancos norte-americanos vão pro quê? Não, foi o que ele falou. Aí cheguei no Quênia, sabe o que eu fui fazer no Quênia? Eu fui para uma zona de guerra. Aí ele mesmo ri. Diz assim, eu estava muito doido. Isso, ele respondeu a pergunta. Talvez o livre-arbítrio ele surja de um bagulho muito doido que acontece. É preciso enlouquecer. Então vamos lá. É preciso enlouquecer um pouco para se curar do gozo.
Eu preciso enlouquecer um pouco e procurar do Google. Eu nunca pensaria isso dessa forma se eu não tivesse tido essa conversa agora contigo. Que é interessante, porque ele também admite essas eventuais, digamos assim, Ele entende que, bom, perda de controle, vamos dizer assim, perda de controle, né? Que te coloca em uma certa situação de loucura provisória, vamos dizer assim. Faz parte do ser humano isso também. pode. Sim, as cadeias de causas biológicas, as cadeias neuronais, elas poderiam... Elas dão um bug, elas dão um defeito. Tá. Não é a explicação mais elegante, nem é mais bonita, mas é uma forma de sapolsquianamente de tentar formular uma ideia de livre-arbítrio. Mas muito interessante, muito legal, Pedrão. Porque é uma pauta, né? Eu achei assim, que a gente tem seguido um tipo de pauta sempre articulando a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia, né? E dessa vez, tanto eu quanto você, a gente não teve tempo de colocar uma coisa mais articulada, mais pensada, tá? E justamente essa espontaneidade eu achei que seria interessante a gente conversar, entendeu? Com pauta solta mesmo, a gente pode mudar o tema da pauta agora, ainda tem tempo. Não, acho que foi outra coisa. bastante satisfatória. Foi bastante satisfatória. Porque você vê que coisa, né? Eu imaginei... E aqui que a gente conversaria sobre isso, mas eu não imaginaria as conclusões que a gente chega. Cara, não sei como a gente chegou nessas conclusões, que até eu precisaria anotar, porque eu achei legal. Realmente. Eu me surpreendi com o que eu falei aqui batendo papo contigo. Isso é por inconsciente para trabalhar. Eu me surpreendi com essa conclusividade disso que a gente foi construindo. Será, porra, eu posso ler Sapolsky de uma maneira lacaniana, é possível. É possível aí. Ou psicológica ou psiquiátrica. Sim. Eu acho que hoje a gente teve mais sucesso em cumprir esse objetivo de articular os três eixos: psicanálise, psicologia e psiquiatria. Hoje. Né? Pedrão. Tá bom por hoje? Tá legal. Hoje tá legal. Aqui. A gente aí, semana que vem, a gente vê. Isso tudo vai ser postado, Carlos, você sabe disso. Vai ser divulgado pelos perfis. E você sabe que essas conclusões, se você quiser, a gente a partir de amanhã, a gente pode destacar, tá? As suas conclusões, as suas surpresas, não é? E a gente pode destacar na divulgação. Fica bacana. Uma espécie de corte, mas para, vamos dizer assim, fazer uma espécie de menu das criações conceituais, dos usos conceituais que a gente está fazendo. E a gente submeter isso ao público, para o público criticar, concordar, divergir, crescer. Tá certo. Boa, né? Eu lembrei de uma interessada nesses assuntos que talvez ela ache bem bacana. Porque assim, a gente posta, né, no Facebook, mas assim, eu lembrei que tem pessoas que nem usam muito Facebook, entende? Mas que eu preciso enviar pelo direct. E é um assunto que interessa. Não, você pode chamar, convidar. Também, verdade. A gente pode fazer outras pautas. Repetindo essa, mas de outra forma, né? Quer dizer, não é bem repetição, mas seria uma espécie de simulacro, né? É isso. Pedrão, até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Abração. Falou.